A Pitou matou o Kaito, isso a gente já sabe, mas meses depois, no meio do arco das formigas quimera, uma criança apareceu com um rosto diferente, um corpo diferente e até mesmo uma espécie diferente, e se apresenta com as mesmas palavras: eu sou o Kaito, sou um caçador e sou discípulo de Jin. Então a pergunta que fica é: o que exatamente voltou? É o mesmo Kaito? Uma cópia ou algo usando o nome dele? E é isso que a gente vai tentar responder hoje. Fala aí pessoal, tudo bem? Geis aqui, e hoje trazendo mais um vídeo de Hunter x Hunter pra vocês, e novamente do Kaito, já que esse personagem tem muitas teorias que rondam ele. E se você não viu um vídeo anterior, onde eu expliquei tudo sobre as Crazy Slots do Kaito, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário, certo? Eu recomendo vocês assistirem porque vai fazer tudo que eu disser aqui a seguir muito mais sentido para o entendimento de vocês. No vídeo anterior eu expliquei sobre a Crazy Slot, sobre a teoria que ronda o Kaito, a história do Kaito, e é isso. Pra quem já viu o vídeo anterior, isso vai ser rápido. A Crazy Slot é a habilidade de Nen do Kaito, uma roleta de números de 1 a 9, onde cada número invoca uma arma diferente, e ele não controla qual número sai. A restrição é proposital, abrir mão do controle torna cada arma mais poderosa, mas existe um número nessa roleta que nunca apareceu em nenhuma batalha mostrada tanto no anime quanto no mangá. Um número que, segundo o próprio Jin, um homem que treinou o Kaito, só surge quando o Kaito desesperadamente não quer morrer. Jin chama essa habilidade de como eu poderia morrer assim. Esse número é a chave de tudo que vamos falar hoje, porque foi ele que ativou no momento em que a Pitou matou o Kaito. Kaito! Gon, Kira, sugu nigeu! Hayaku ike! Kokko kara hanarero! Kaito, Gon e Killua entraram sem querer no En de Pitou durante as investigações das formigas quimeras no NGL. No instante que ele sentiu aquele En, Kaito entendeu imediatamente o que estava diante dele e mandou Killua e Gon correrem sem hesitar. O confronto em si não é mostrado diretamente, o anime corta, e é a primeira vez que vemos Kaito. Ele está sendo usado como um fantoche por Pitou, seu corpo mantido artificialmente vivo pela habilidade do Nen de Pitou, que usava como boneco de treino para aprimorar suas habilidades de cura. É um dos momentos mais pesados do anime. Não é só a morte, é a humilhação. E o que quebra o Gon de forma permanente, levando a um momento mais devastador do arco inteiro. Mas o que o mangá deixa implícito e que o anime não explora em detalhes é que algo aconteceu naquele instante final antes da morte. A vontade de Kaito de não morrer assim ativou o número secreto da Crazy Slot pela primeira vez e a única. Agora, o que esse número faz exatamente? É aqui que as coisas começam a mudar e ficar interessante. As formigas quimeras se reproduzem através de um processo chamado meiophage. A rainha devora outras espécies, tanto animais, humanos ou criaturas do mundo, e incorpora outros genes dessas criaturas nas crias que gera. É assim que surgem as formigas com inteligência humana, habilidades de Nen e características físicas tão variadas. O corpo de Kaito foi consumido pela rainha depois da morte. Nesse momento, a rainha já estava grávida do rei Meruem e gestava 2 filhos ao mesmo tempo, gêmeos. Meruem foi o primeiro a nascer. O segundo bebê foi encontrado prematuro no ventre da rainha, após a morte dela. Uma criança pequena, com características físicas distintas, uma leve cauda de formiga aparentemente feminina. Coach, a formiga que cuidou da rainha até o fim, encontrou esse bebê prematuro e prometeu criá-lo, dando o nome de Reina, em homenagem à sua irmã morta. Meses se passam, a criança cresce numa velocidade acelerada, como as formigas fazem. E então, aos poucos, algo muda. As memórias começam a voltar. Não as memórias de Reina, as memórias de um caçador, de um aprendiz de Jin, de um homem que não queria morrer assim. Quando Gon finalmente reencontra Kaito, ele não encontra um homem alto de cabelo branco. Encontra uma criança que se vira e diz com a mesma calma de sempre: eu sou o Kaito, sou um caçador, sou o discípulo de Jin, como eu disse anteriormente. Jin confirma, o número secreto da Crazy Slot funcionou como uma âncora de consciência. Não salvou o corpo morreu, como a Pitou usava de fantoche, mas preservou algo essencial de Kaito e permitiu que esse algo renascesse dentro da irmã gêmea do Meruem, formando a partir daí genes da rainha que consumiu o corpo dele. Mas é o mesmo Kaito? Bom, aqui chegamos na questão que o próprio Togashi deixou em aberto, e eu acredito que propositalmente. O que mudou? O
corpo é completamente diferente. Kaito era um homem adulto, alto, magro e de cabelo branco comprido. O novo Kaito é uma criança com características físicas de formiga quimera e aparentemente feminina, com uma cauda. São corpos diferentes, de espécies diferentes, em fases de vida completamente distintas. O Nen sumiu. Segundo o que o mangá indica, Kaito perdeu as habilidades de Nen após o renascimento. A Crazy Slot, a habilidade que foi o próprio mecanismo de sua sobrevivência, não está mais presente. Pelo menos não na forma original. Se ele pode reaprender a usar o Nen, se é o tipo de aura que mudou, se há algum rastro da Crazy Slot nessa nova forma, bom, Togashi ainda não respondeu. O que não mudou? Bom, as memórias voltaram completamente. Kaito lembra de tudo. Quem ele é, quem é Jin, quem são Gon e Killua, sua missão como caçador. A personalidade é a mesma. Aquela calma característica, o jeito direto de falar, a ausência total de drama sobre a situação absurda em que se encontra. Kaito acorda num corpo completamente diferente, uma espécie diferente e reage exatamente como Kaito reagiria, com foco e tranquilidade no que vem a seguir. A intensidade declarada é a mesma. Ele não aceita o nome Reina, ele mesmo se chama de Kaito e ponto. A questão filosófica, então, isso levanta um debate em que a filosofia chama de, entre aspas, problema da identidade pessoal e que não tem uma resposta certa. Se você acredita que identidade é consciência e memória, então sim, Kaito voltou. A mesma mente, as mesmas experiências, o mesmo eu que existia antes dali, só em um corpo diferente. Se você acredita que identidade é também continuidade física, que o corpo faz parte de quem você é, que experiências vívidas num corpo específicos são insubstituíveis, então o que temos é algo novo. Uma criatura que carrega as memórias de Kaito, que se identifica como Kaito, mas que nunca vai ter o mesmo corpo que foi treinado por Jin, que segurou a Crazy Slot pela primeira vez e que enfrentou a Pitou. E tem uma terceira perspectiva que Hunter x Hunter levanta sutilmente. No universo do anime, o Nen continua existindo após a morte. Vimos isso com a Komugi e com o Meruem, com o Nen residual de Netero, com inúmeros outros casos. O que o número secreto da Crazy Slot pode ter feito não é ressurreição no sentido comum, pode ter sido uma transferência de Nen. A essência de Kaito, sua aura, sua vontade, se agarrou ao corpo que estava sendo formado dentro da rainha e o moldou ao longo do tempo, até as memórias e a personalidade emergiram naturalmente. Se for isso, então Kaito não é nem o mesmo e nem o outro, é a terceira coisa, algo que Hunter x Hunter nunca nomeou diretamente. O que o próprio mangá sugere, bom, Gon aceita esse Kaito como Kaito real, sem hesitação. E Gon é o personagem que mais tinha razão de questionar. Ele perdeu mais do que qualquer um quando o Kaito morreu, mas Togashi nunca fecha a questão de forma explícita. E eu acredito que isso é intencional, porque a resposta que você der diz mais sobre o que você acredita que é a identidade do que sobre o que realmente aconteceu com o Kaito. E por fim, Kaito é um dos personagens mais subestimados de Hunter x Hunter. Aparece pouco, morre cedo, e a ressurreição dele quase passa despercebida, perto de tudo que acontece no arco das Formigas Quimera. Mas a história dele levanta questões que poucos animes têm coragem de deixar sem resposta. O que sobrevive da morte? O que faz alguém ser quem é? E quando uma pessoa diz, eu sou Kaito, quem exatamente está falando? Eu quero muito saber o que você acha. Comenta aqui embaixo pra você. É o mesmo Kaito? É outro ser? Ou não tem uma resposta certa? E é exatamente esse ponto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos que toda terça tem vídeo novo aqui comigo. E é isso, rapaziada. Até terça que vem. Valeu!